Bom dia! Nesse vídeo eu vou ajudar você a fazer uma escolha de um imóvel, a verificar se esse imóvel está muito caro ou se ele está com preço justo, com preço bacana, ou se tem uma oportunidade de comprar. Eu vou mostrar para você a diferença entre um imóvel e o segundo imóvel, né? De repente, você tem um imóvel que está localizado na mesma região, mas tem um preço, tem uma discrepância no preço. Então eu vou apresentar para você alguns itens que são essenciais para você avaliar e se comprar ou não comprar esse imóvel. Bom, se você gostar desse tipo de assunto, se você curtir esse tipo de assunto, de investimento no mercado imobiliário, de compra e venda de imóvel, então eu peço a você gentilmente que me siga, caso você ainda não está me seguindo, que curta esse vídeo e que compartilhe com as pessoas que você acreditam que essas informações possam ajudar essas pessoas a fazer melhores escolhas de investimento, de negócio, de comprar melhor imóvel, de captar um crédito mais barato no mercado e com isso fazer uma aquisição quase que perfeita, tá? Bom, quando você vai decidir comprar um imóvel, a primeira coisa que você observa é a localização. A localização ela é determinante, né? Então, quanto mais bem localizado o imóvel, melhor, né? Quanto mais a localização tenha é, serviços à disposição, ele tem maior liquidez, né? O imóvel, para quem ainda não sabe, é um produto, é um ativo que não tem liquidez imediata. Ele tem uma liquidez um pouco estendida, né? Então você não compra um imóvel para tentar vender logo em seguida, porque ele acaba não tendo uma liquidez de imediato, né? Você até pode comprar como investimento. Você compra, ganha uma margem de lucro no começo e coloca ele à venda, mas de fato ele não tem uma boa liquidez, tá? Então vamos pegar localização. A localização, que ela é aqueles imóveis que são bem localizados, que tem farmácia próximo, que tem facilidade de acesso rápido, né, naquela região, ou facilidade de sair daquela região para outras regiões, que tem supermercado próximo, que tem padaria, que tem tudo que uma pessoa precisa para viver tranquilamente sem deslocar muito, que dá para você fazer quase que de pé mesmo. Você desce de pé, caminha 100 metros, você tem uma panificadora com pães quentinhos. Você precisa ir na farmácia, você tem logo ali uma farmácia. De repente você tem um centro comercial grande, como um shopping, por exemplo, que dentro do shopping tem todas as conveniências que você precisa, como restaurante, como lojas, boutiques. Então, a tendência é você ter uma maior facilidade, um maior interesse por pessoas estar comprando esse tipo de imóvel, né? Se você compra, por exemplo, imóvel de pequeno porte para estudante, então se esse imóvel estiver localizado próximo de uma universidade, então ele tem maior facilidade de locação para estudantes de universidade, né? Se você tem um imóvel localizado na região central, aquelas pessoas que têm uma idade maior, que gosta de andar ali no calçadão, no centro, então vai ter uma facilidade maior para negociação. Então a localidade é muito importante, né? É muito importante. Então o segundo item que é muito importante quando quando a gente falamos de imóvel, é o projeto arquitetônico, né? O projeto arquitetônico ele gera valor, ele agrega valor ao imóvel. Então, digamos que você tem dois imóveis. Um imóvel, você contratou um pedreiro, ele fez uma casa para você, ele mesmo fez o desenho tudo certinho, e você tem na mesma região um imóvel que foi projetado, foi planejado, né, por um arquiteto renomado, que é conhecido, né, pela qualidade, pelos projetos contemporâneos. Então, esse imóvel que foi planejado, normalmente ele tem um valor muito maior agregado do que o imóvel que simplesmente você contratou uma pessoa e ele construiu lá para você. Então, quando você encontra um arquiteto que tem projetos lindos, maravilhosos, que tem uma projeção de agregar valor, de agregar cultura, né, no imóvel, ele certamente ele vai agregar muito, ele vai valer mais do que um imóvel comum, tá? Então é muito importante. Outra coisa que é importante, o engenheiro que vai fazer a construção. Então
De repente você tem um engenheiro que está começando agora, que não tem tanta experiência, né? E tem um outro engenheiro que já é renomado, já é conhecido pela qualidade, né, do serviço que ele faz, é conhecido pelos projetos arquitetônicos que ele constrói e tem uma segurança, né? Há muitos anos ele está no mercado. Então isso dá muita segurança e também agrega valor. Então acrescenta valor quando você for vender, por exemplo, né? Então, de um lado, o arquiteto, ele agrega muito valor por ser renomado, o engenheiro também que vai acompanhar, vai administrar a construção, também agrega muito valor. Um terceiro item que é muito importante é o material que você vai colocar na sua obra, né? A qualidade dos materiais, ele é determinante. Então, se você vai fazer um imóvel de alto padrão, você colocar materiais que não têm uma qualidade muito boa, né, que não tem garantias de que vai durar muito tempo, então aquele imóvel tende a ter uma depreciação mais rápida e com isso desvalorizar. E ao contrário também é verdadeiro. Quando você coloca um produto de altíssima qualidade, que tem uma maior garantia, a tendência é esse imóvel ter uma valorização constante, né? Ele vai ficando com 10 anos, 20 anos e continua valorizando. E o contrário é verdadeiro também. Quando você coloca um material um pouco inferior, ele vai depreciando, porque ele vai precisar de muitas reformas para manter intacto o seu imóvel. Com isso você vai ter despesa, um custo maior para fazer tudo isso. Então é importante você analisar cada detalhe que você vai estar fazendo, tá? Então é diferente você pegar um imóvel, está na mesma localização, ele tem um acabamento comum, né, de porcelanato, mesmo que seja um porcelanato premium, né, de alto padrão, tudo certinho, e você pegar um outro imóvel na mesma localidade, mas ele tem um acabamento premium, né? Além de ser um acabamento premium, ele tem uma cozinha planejada de altíssimo padrão. Tem algumas cozinhas que valem milhões, né? Você vai fazer um projeto, tem uma cozinha que vai lá 30, 40 mil, você consegue colocar, e tem outras cozinhas que você coloca que vale milhões. Então você precisa saber analisar qual é o tipo de cozinha que está lá, qual é o tipo de ar-condicionado que foi colocado naquela casa, qual é o projeto, né, completo para você ter toda a estrutura de custos para você fazer uma comparação. Então, quando você vai avaliar um imóvel, não é simplesmente você pegar o metro quadrado daquela região e dar o valor. Não, você tem que avaliar todo o contexto geral. Todas essas informações que eu estou falando, ele influencia no preço, no valor que você vai estar comprando ou que você vai estar vendendo o imóvel, tá? Então aqui eu coloquei um exemplo de um imóvel que tem 400 metros quadrados que vale 5 milhões. Os dois têm o mesmo metro quadrado, por exemplo. Eu vou colocar na tela aqui um quadradinho, uma telinha para você acompanhar. Ele tem 10 vagas na garagem, ele tem 6 suítes, ele tem cozinha planejada, só que um tem uma cozinha planejada bem especial, de luxo, e o outro tem uma cozinha planejada comum. Aí tem os lustres, né? Por exemplo, a pessoa colocou um lustre importado na cozinha, por exemplo, na sala de jantar, por exemplo, e o outro colocou um lustre comum, né? Então tudo isso vai diferenciando um de alto padrão e o outro de luxo. Então tem uma diferença grande, né? E quando você começa a colocar, aí você tem a parte paisagismo. Um tem pouca paisagem, o outro ele é rico em paisagismo. Você contratou um arquiteto paisagista para cuidar do jardim, criar um jardim especial, algo muito especial. Então, isso vai aumentar mais de 20%, por exemplo, no valor do seu imóvel. Então, você precisa analisar com muito carinho para que você não tome uma decisão errada, né? Vagas na garagem. Quando a vaga ela é coberta e quando a vaga ela é descoberta. Então, tem um valor agregado nisso também. Porque quando a vaga é coberta, ela vai proteger o seu automóvel, proteger o seu carro. Tem algumas garagens, por exemplo, que ela é dentro da sala. Então você coloca, a diferença só tem um blindex, né? Diferente, mas ele tem um acabamento lindo, maravilhoso. Tem algumas garagens que tem até ar-condicionado para proteger a temperatura do seu carro lá na garagem. Então é diferente. E tem outras garagens que você tem, é uma garagem comum, né? Está coberta, mas é comum. Ou de repente você tem uma garagem
aberta, né, no sol, tomando sol, chuva, sereno. Então também tudo isso influencia no preço. Então quando você vai avaliar o imóvel, você vai comprar o imóvel, por isso a importância de ter um profissional extremamente capacitado para fazer uma avaliação completa no imóvel, para que você não possa comprar algo com preço acima do valor que realmente vale. Um bom corretor de imóveis, um bom profissional da área de imóvel, mercado imobiliário, ele vai mostrar para você todas as nuances que tem um projeto, que vai agregar valor para você e que vai valorizar no futuro. E quando você compra um imóvel que tem baixo valor agregado, ele vai depreciar, você vai perder valor, né? Os imóveis têm uma depreciação até 60 anos, né? Por exemplo, um carro, você pega um carro que vai depreciando, chega um momento que ele perde o valor. O imóvel é a mesma coisa. Quando você tem um imóvel que tem um acabamento de altíssimo padrão nele, de luxo, produtos de altíssima qualidade, a durabilidade dele triplica ou quadriplica. Então, isso agrega muito mais valor, que imóvel é um investimento que você faz. Todas as pessoas que são multimilionárias têm imóveis no seu portfólio, né? Eles investem em imóvel no portfólio. Imóvel é algo que toda família tem que ter o seu próprio imóvel. Ainda que, pensando como investimento, investir em outros ativos rendem mais do que isso, mas nada é melhor do que você ter a segurança, né, de você ter um imóvel de boa qualidade, de ótima qualidade, para você convidar seus amigos, curtir com a sua família, ter qualidade de vida e ter a segurança que o imóvel é seu, né? Ninguém vai tomar ele caso aconteça uma crise econômica. Você pode perder, você tem ações, por exemplo, na Bolsa de Valores, essas ações perderam 50% do valor. Os imóveis, quando você observa o preço dos imóveis, desde quando foi iniciado as primeiras construções, você observa, vem sempre valorizando os imóveis, né? É comum os imóveis valorizar algo em torno de 10% ao ano, para você ter uma ideia. E é comum um imóvel, você compra um terreno, por exemplo, há 20 anos atrás, ele aumentou 4 vezes o valor do seu patrimônio, do valor que você investiu na época. Então, é um investimento seguro, ainda que seja um imóvel para morar, um imóvel próprio, vale a pena investir no mercado imobiliário, né? E aí tem maneira de você conquistar esses imóveis, né? Você pode comprar ele à vista, com recurso próprio, você pode comprar ele usando o financiamento tradicional, ou você pode fazer um autofinanciamento, ou seja, fazer um consórcio imobiliário para você comprar esses imóveis. Qual é a melhor opção? Aí eu vou deixar para você, vou fazer o embasamento, né, o conceito de cada um dos produtos, e aí você toma a decisão. Você comenta aí para mim qual deles faz mais sentido. Se você tem 5 milhões para comprar ele à vista, né, você compraria à vista ou faria um financiamento? Então, vou te dar duas informações para ajudar você a tomar a decisão. Digamos que você tem 5 milhões, ele está rendendo 15% ao ano lá para você, né? Se você vai fazer um financiamento imobiliário, em média você vai pagar entre 10% e 11% ao ano. Então você tem um ganho na aplicação financeira de 4% ou de 5% a mais do que o custo efetivo do financiamento que você está pegando. Se você quitar o financiamento antecipado, você tem um desconto na aquisição. Então, um custo que era de 10% ao ano, ele acaba reduzindo para 8%, para 7% ao ano. Se a aplicação financeira está rendendo 15%, então compensa você ter lá a aplicação financeira e fazer o financiamento. Você ainda tem um lucro, tem um ganho de capital a mais todos os anos, comparado um com o outro, né? E referente ao consórcio, vamos comparar o financiamento tradicional com o consórcio. O financiamento tradicional, o consórcio, ele é um autofinanciamento, ou seja, você vai juntar um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo comum de conseguir um bem. E todos os meses, aquela administradora de confiança que você contratou, ela vai estar liberando 2, 3, 4 contemplações de acordo com aquilo que é combinado com você. Só que o custo do dinheiro, ele é bem mais barato porque você está simplesmente pagando o administrador para fazer a gestão do seu capital. Então você paga uma taxa lá de 20% ou de 30% no plano total, que vai dar equivalente aí a 2% ao ano, 2,08%, 2,10% ao ano. É claro que não é um juros compostos, são juros comuns, porque é fixa a taxa, né? Então o conceito de juros compostos é um, o conceito de juros simples é outro, né? Então
a diferença aqui na matemática, o conceito na matemática financeira é diferente da aplicação dos custos. Então você pega um financiamento tradicional gira em torno de 10% ao ano. O consórcio imobiliário ele gira em torno de 2% ao ano. E o consórcio tem mais atualização anual ou pela inflação, pelo IPCA, dependendo da administradora, ou pelo Índice Nacional da Construção Civil. Hoje, o Índice Nacional da Construção Civil está em torno de 3,77 ao ano, para você ter uma ideia. E o IPCA está em torno de 4% ao ano em média, bem próximo de 4% ao ano. Então, você nota que o consórcio é bem mais barato do que o financiamento, só que você tem que esperar a contemplação, né? O financiamento imobiliário você consegue pegar de imediato, mas tem um custo efetivo de 10% ao ano em média, 10% a 11%. Vai depender do perfil de investidor que você é. E a aplicação financeira, se você tiver um conhecimento avançado aí sobre investimento, você vai ter uma média de 15% ao ano, dependendo das escolhas que você fizer no mercado de investimento, né? Então você nota que é muito melhor você manter a segurança de ter um patrimônio investido lá de 5 milhões, tendo a rentabilidade de 15% ao ano e fazer um financiamento, caso você queira de imediato, ou caso você tenha um tempinho, você pode esperar, você faz o consórcio imobiliário que é mais econômico, tá? Aí depois você comenta aí para mim qual dessas dicas faz mais sentido para você, o que você achou desse vídeo. Espero que tenha agregado valor para você, espero que tenha ajudado você a tornar um investidor, um comprador de imóvel melhor, a buscar uma linha de crédito melhor, que agrega mais valor e que aumenta a rentabilidade dos seus ativos. Comente lá, por favor, o que você achou do vídeo. No mais, agradeço, um grande abraço, foi um prazer estar aqui compartilhando com você conhecimento que atua há muitos anos já no mercado e para mim é sempre uma honra estar aqui contigo. Um abraço, fique com Deus.